Olá, como vai? Tudo bem? Estamos aqui de novo, mais uma vez, graças a Deus, com o nosso programa Pastor Daniel Entrevista, um programa da Igreja Batista Vida Abundante. Espero que você seja abençoado, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre você e sobre sua casa. Hoje, com imensa alegria no coração, estou recebendo aqui o pastor Fernando Henrique. Pastor Fernando Henrique é pastor na Igreja Batista do Jardim Marambá, aqui em Bauru, e é uma enorme alegria. Ele esteve conosco aqui quando comemoramos os 15 anos de existência da nossa igreja. A igreja foi tremendamente abençoada e é um prazer tê-lo de volta. Tudo bem, pastor Fernando? Graças a Deus. Como vai? Firme? Obrigado. Quero Muito agradecer, obrigado, viu, viu? pastor? Quero agradecer pelo convite. Me sinto lisonjeado. Para nós é uma alegria, porque quando o senhor esteve aqui, realmente fomos muito abençoados. Aquela sua mensagem nos impactou e de tempos em tempos eu vejo os irmãos relendo, revendo, Amém. porque são conceitos que fundamentam o Evangelho e a gente ficou muito grato. Muito obrigado de novo Graças a por Deus. estar aqui conosco. O pastor é pastor na Igreja Batista do Marambá, Jardim Isso. Marambá, e o pastor também, ele tem uma escola lá, né? Isso. É a ERT, Isso. Escola Reformada de Teologia. Exato. Então eu queria começar perguntando sobre isso, qual que foi, aonde começou esse projeto, por que Sim. começou, como que aconteceu o início de tudo isso? Legal. A Escola Reformada de Teologia, ela surgiu de uma inquietação no meu coração e de mais 3 amigos. São pastores também. O pastor Júnior, ele é pastor em Piratininga, na Igreja Batista lá. Pastor Roberto Correia Júnior, ele me ajuda lá no Marambá, ele é pastor junto comigo lá. Pastor Marcelo, que é pastor na Igreja Batista do Roosevelt. Então, nós 4, nós começamos a gente estava com um sentimento de inquietação por ver a realidade teológica na cidade de Bauru. A qualidade dos cursos que existem hoje, né, alguns cursos assim com uma linha muito herética, assim, promovendo heresias graves. Então a gente falou, a gente podia montar uma escola, né, e a gente não tinha uma pretensão de ser um trabalho que fosse grande. A nossa ideia era começar com 10 alunos. Então, foi por causa da realidade e também a gente pensou também na questão de custo. A gente queria montar um curso que fosse barato e acessível. Existe hoje a faculdade teológica, tanto da Batista como da Metodista, mas o custo é muito alto e também exige que a pessoa tenha 2º grau completo, a idade, e a gente queria um curso que fosse livre, que não tivesse essas exigências. Então, e que a carga horária também fosse mais enxuta, para a pessoa apenas ter uma experiência assim, com o estudo teológico, sem antes cair direto numa faculdade teológica, porque às vezes a pessoa ela cai numa faculdade teológica e ela vê que não é bem aquilo que ela gostaria. Então, se ela começa com um curso mais leve e ela acaba aumentando o interesse, então ela vai para uma faculdade teológica. Então foi assim que surgiu. Foram encontros, a gente levou 1 ano para lançar a escola. Então a gente se reunia com frequência, uma vez por mês, e pensando primeiro no nome, carga horária, os professores. Então foi um negócio bem assim, planejado mesmo. E também a gente tem que perceber, o senhor tocou num ponto muito importante, que é a carência de uma teologia digna e verdadeira. Né, Isso, pastor? saudável. Saudável, porque nós estamos vivendo um momento muito crítico, Isso. vamos dizer assim, né? Muito crítico em relação ao Evangelho. Uhum. E, em vez de ajudar, acaba atrapalhando. Eu acho que muitas pessoas que vão, não sei se o senhor compartilha dessa ideia, muitas pessoas acabam frustradas até, porque a própria mensagem que elas pregam não é realidade na vida deles. Não é? Exatamente.
Então é louvável esse pensamento de formar discípulos realmente Isso. que estejam centralizados no Evangelho. Eu acredito que foi assim também, né, pastor? Foi. E aí, em uma reunião que teve lá no RASC, que é o RASC, para quem não conhece, é uma instituição, uma ONG, né, que atende crianças que são mandadas pelos juízes lá, né, para crianças que estão em situação de risco. E eles têm um espaço lá grande e que não era, que estava livre para ser usado nas segundas-feiras à noite. E aí o pastor João Nardelli, ele ofereceu para nós o espaço. A gente nem imaginava, né? A gente não tinha uma pretensão assim, que é um espaço muito bom, uma infraestrutura assim que poucas escolas hoje têm uma estrutura daquela lá. Estacionamento, cadeiras almofadadas, ar-condicionado. E aí, quando a gente inaugurou a escola, a gente inaugurou com quase 60 alunos, na inauguração. Que bênção, né, pastor? Glória a Deus. E uma outra visão também que a gente tinha é que ela fosse interdenominacional, né? Que a escola pudesse atender pessoas de várias denominações. Então, e hoje essa é a realidade. Nós temos ali até pastores fazendo aula com a gente ali. Que bênção, viu? Louvado seja. Então vamos procurar incentivar. E para esse ano já tem. Esse ano nós vamos abrir a matrícula também, já está aberto para janeiro. E é lá na igreja mesmo, pastor? Tem que entrar no site. Ah, no site. Você pode falar o site. É então. www.ert.com. www.ert.com. Se você está sentindo necessidade de se formar melhor, de ter um aprendizado melhor, a ERT está à sua disposição, é só você entrar no site. A gente tem uma página também no Facebook também. Ah, sim. Tá. O senhor lembra o nome da página? ERT também, Escola Reformada de Teologia. Só digitar lá, você vai ver a página nossa no Facebook. Tá. Pegando esse gancho, pastor Fernando, a gente acredita até que realmente isso é de suma importância, porque o momento do Brasil não é um momento muito prazeroso, né? Exatamente. O povo está sofrendo, as Sim. injustiças estão crescendo cada vez mais, e eu tenho falado aqui na igreja que nós temos um papel importante Sim. diante disso, não é? Porque quer queira, quer não, somos sal e luz. Exatamente. Eu queria ver a posição do pastor também em relação a esse momento que o Brasil vive. O que a igreja pode fazer para ajudar e melhorar as condições do nosso Brasil? Eu penso que a igreja, ela também tem um papel educativo, né? E até pelo grupo que a gente recebe hoje em nossas igrejas. A gente tem um papel também de informar as pessoas. Eu acredito que há uma falha muito grande hoje, começando pela educação brasileira. O povo brasileiro ele não é educado politicamente. Não existe uma educação política. O povo brasileiro é um povo analfabeto politicamente, né? A gente não entende o papel de um vereador, de um prefeito, de um deputado, de um senador, quais são as funções, né? Então há muita ignorância hoje. Então um dos papéis nosso como igreja é dar uma certa orientação para a igreja. Isso num primeiro momento. Um segundo momento a gente tem que ser uma voz profética. Eu entendo que a gente tem que ser a consciência do Estado. Quando Herodes estava em pecado, João Batista o confrontou. E ele era uma pessoa pública, Herodes era um político, e foi confrontado por um servo de Deus. Então, eu acredito que o nosso papel é esse, é confrontar, apontar os erros, né, e orar também pela nação. A palavra de Deus diz que nós devemos orar pelos reis, pelos governantes, mas a gente precisa ser uma consciência para a nação. E isso tem que partir também primeiro de uma educação, né? Hoje há muita empolgação e falta muita instrução. Então acredito que a gente tem que começar por isso, incentivando. E
a questão política ela sempre foi vista pela igreja como com maus olhos, né? A política sempre foi rejeitada pela igreja. A igreja ela não se envolvia com a política. Ser político era uma coisa assim mal vista pela igreja. Eu acredito que isso tem mudado, talvez não da maneira correta. Hoje a igreja se envolve talvez com uma forma errada também, com outros propósitos. Ela elege os seus representantes para defender a igreja. Vamos colocar um deputado, um vereador, um prefeito para proteger a igreja. A igreja não precisa de proteção, porque ela já tem um líder, ela já tem um soberano sobre ela, que é Jesus. Nós temos que eleger cristãos e pessoas que são comprometidas com a verdade, com a justiça, por causa da nação, não por causa da igreja. Essa é a minha visão em relação à política. Então, eu vejo um paradoxo também, pastor, nesse problema da igreja, que é a sua fragilidade. Puxa, diante de todo esse desafio que o senhor coloca, a gente olha para uma igreja frágil, uma igreja assim, sem testemunho. Exatamente. Né? Você vê as pessoas bombardeando a igreja por causa da sua pregação. Exatamente. Da confissão positiva, da prosperidade, de tanta gente querendo tirar vantagem em alguma coisa. Sim. E por isso que eu comecei falando da sua escola. Exatamente. Porque eu vejo nisso aí um canal para fortalecimento de bases. Sim. Né? Porque como que nós vamos fazer todo esse resolver essa problemática sem um trabalho fundamentado nas escrituras? Exatamente. Não é? Sem educação. Superficial, do jeito que está. Sim. E cada vez parece que cresce mais, não, pastor? Sim. Essa dinâmica, exatamente, essa igreja fragilizada, né? Exatamente. A gente vê isso hoje na bancada evangélica, né? Hoje existe uma bancada, né, no Senado, na Câmara, e é triste ver evangélicos envolvidos também na corrupção, né? Pessoas que já foram até presas, né? Pouco tempo agora, a gente teve alguns casos de pessoas que se autodenominavam evangélicas, envolvidas com evangélicos, com igreja e tal, e estão presas, acusados de corrupção. Então isso aí também precisa ser trabalhado na igreja. Aí já generaliza, né? Um vai preso, todo mundo não presta. Exatamente, né? Exatamente. Todos os pastores são abusivos, exatamente, todos os pastores querem o dinheiro do povo, exatamente, não há um movimento seletivo, não é? Como todas as outras profissões, ou como todas as outras instâncias, né? Sim. A pessoa fez, não é todo mundo. Exatamente. Mas quando em relação aos evangélicos, parece que há uma generalização muito grande nas bases. Exatamente. E hoje, assim, uma coisa que me preocupa é essa questão dos evangélicos envolvidos na política com propósitos errados. Então, a gente precisa trabalhar isso dentro da igreja. Incentivar que Deus levante políticos em nosso meio. Né? Como existiu na história da igreja, na história do povo de Deus, homens como Daniel, José no Egito, né? Então, a gente precisa incentivar. Eu acredito que isso também é um chamado, se envolver com a política. E a gente precisa incentivar e mostrar qual é o papel correto que um político deve exercer. Já é um tema muito polêmico, né? Exatamente. Esse tema na igreja é um tema polêmico, porque nós temos aí alguns pastores da nossa convenção, sim, que são dados à política, sim, e a gente percebe que eles são combatidos por um grupo, tem grupo que não sim, aceita, tem outro que não aceita, apesar de alguns exemplos, como o senhor citou na palavra. sim. Mas eu acho que a maior dificuldade é a máfia que está por trás disso tudo. A pessoa tem que estar extremamente preparada, porque sim, é chumbo grosso. É. Ele vai ter que ter um caráter irretocável mesmo,
Exatamente. Porque ele vai encontrar um grupo fechado, né, pastor? É. E hoje o que a gente percebe na política é que existe uma forte linha, um forte envolvimento dos liberais hoje na política. Os liberais eles são a favor do aborto, casamento entre homossexuais, liberação do uso de drogas. E nós, como fazemos parte da ala conservadora na questão política, nós vamos sofrer mais, porque o liberalismo hoje está aumentando muito, né, o liberalismo político. Então, a gente tem que estar bem preparado mesmo, bem embasado. Por isso que eu falo, falta um pouco de educação também. Como é que a gente vai discutir sobre aborto se a gente não estuda sobre isso? Quais são os pontos, o que eles pensam, quais são as bases para eles aprovarem o aborto? Não adianta a gente só chegar e dizer, a Bíblia é contra. Não é tão simples assim. Nós somos contra o aborto porque a Bíblia é contra. Para nós, isso aí satisfaz. Mas para a sociedade como um todo, não. E nós temos argumentos, até mesmo científicos, para lutar contra o aborto. Nós temos argumentos científicos, não apenas bíblicos, para lutar contra a liberação do uso de drogas, contra o casamento entre homossexuais. Mas a gente precisa estudar, fazer o dever de casa. É verdade, a gente tem realmente argumentos Sim. bíblicos, né? Principalmente nessa área homoafetiva, né? Sim. Nós temos muitos argumentos que sustentam cientificamente. Também. Não é? A nossa fé não é uma fé no escuro, ela é uma fé racional. Racional, é o culto racional. Tem lógica aquilo que a gente defende e aquilo que a gente crê. Verdade, pastor. Então, diante dessas posições que nós vemos hoje, política, igreja, religião, nós temos uma missão, né, pastor? Exatamente. Nós precisamos evangelizar. Exatamente. Além de procurar produzir uma educação sociopolítica, Exatamente. com as nossas ovelhas, nós precisamos evangelizar o mundo e ensinar a igreja a evangelizar. Exatamente. Né? Temos um evangelho e temos o evangelismo do qual o senhor palestrou no último seminário lá de líderes, Isso. Né? Produzido pela Igreja Batista Betel. Sim. E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse tema. O tema evangelho... E eu achei assim quando palestra. o senhor foi palestrar, você falou, poxa vida, agora depois de tanta gente boa aqui, me deixaram por último, né, nessa fogueira aqui. Rapaz, foi Mas assim. foi uma bênção, viu, pastor? Foi Obrigado. realmente muito edificante. Obrigado. Então, por isso que eu estou perguntando ao senhor. O tema evangelho, para mim, é o tema que mais arde no meu coração hoje. É a área que eu mais me dedico, que eu invisto em literatura, tenho procurado estudar muito sobre isso, entender mesmo essa questão do evangelho. Porque eu acredito que a missão da igreja, a igreja ela tem uma única missão, e é pregar o evangelho. Né? As outras coisas que nós podemos fazer não é o papel principal, fundamental da igreja. Elas podem ser feitas, mas são secundárias. Mas o evangelho é a missão principal da igreja. Por quê? Obra social, qualquer outro grupo pode realizar. Qualquer ONG pode realizar uma obra social, alimentar o pobre, auxiliar. Mas pregar o evangelho, só a igreja. Só a igreja tem esse papel e tem essa autorização, tem esse mandato. Né? Então, eu acredito que a gente tem que focar muito nessa questão, entender a questão do evangelho. A minha maior preocupação hoje são com definições. Eu acho que falta muita definição hoje no meio evangélico. As pessoas falam de coisas que elas não sabem o conceito da palavra. Né? Então, hoje a gente fala em amor, mas que tipo de amor? Hoje a gente fala em fé, o que é fé? Né? A pessoa vai na lotérica e fala que vai fazer uma fezinha. Então, o que é fé? A gente precisa conceituar, e eu me dediquei a isso, a conceituar o evangelho. É muito natural hoje no meio da igreja, se você perguntar, pastor, se o senhor perguntar para os membros, o que é o evangelho, a maioria sabe dizer, é uma boa notícia. Mas daí você começa a cavucar, ir mais a fundo. Boa notícia do quê? Que boa notícia é essa? Né?
Então, que Jesus Cristo veio ao mundo para nos salvar. E aí você vai mais a fundo. Salvar do quê? Algumas pessoas vão dizer, salvar do inferno, salvar do pecado, nos salvar do diabo. Mas existe algo mais profundo ainda do que isso, né? O Evangelho é a boa notícia de que Cristo veio para nos salvar da ira de Deus. Esse é o maior problema do homem. É maior até que o inferno, que o diabo. A Bíblia diz que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo e não cair nas mãos do diabo. Então, é pior do que o inferno é a ira de Deus. E Jesus Cristo veio, e quando ele estava no Getsemane, ele orou, se possível afasta de mim esse cálice. Que cálice? Quando a gente estuda sobre cálice na Bíblia, as referências que a gente tem no Salmo é o cálice da ira. E ele tomou até a última gota em nosso lugar. Então a boa notícia é que Cristo assumiu o nosso lugar na cruz, nos substituiu ali. E ele bebeu o cálice da ira de Deus que era contra nós. Isaías vai dizer, Isaías 53, que Deus agradou moer o próprio Filho. São figuras que a gente às vezes não para analisar assim com calma, degustando a palavra de Deus. Então a Bíblia fala que Deus, ele moeu o próprio Filho na cruz, de acordo com Isaías 53. Então, o que Cristo estava pedindo para que fosse afastado dele, e ele sabia que seria algo terrível, ao ponto dele suar gotas de sangue no Getsemane, era a ira de Deus que ele ia ter que enfrentar. Isso aí era pior do que os pregos, que os chicotes, que os socos que ele levou. Ele sabia que ao enfrentar a ira de Deus seria algo terrível. Então a gente tem que ensinar isso para nossas igrejas, que o Evangelho é isso, é a boa notícia. E eu trabalhei de uma forma que ficasse fácil. Então é a ação e resultado. A ação de que Deus agiu em nosso lugar. Ele deixou o seu trono, veio a este mundo, viveu a vida que nós deveríamos viver e que nós não tínhamos condições de viver. Ele cumpriu a lei em nosso lugar e morreu a morte que nós deveríamos morrer. Isso é uma ação. E o que resultou? A Bíblia diz que nós fomos justificados. Nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus. Então o resultado é perdão. O resultado é justificação. Então, é bem simples o Evangelho. Eu acho que a gente tem que procurar simplificar cada vez mais. Assim. Então eu queria dizer para você que está aí nos ouvindo, que você guarde isso. Eu queria, guarde o que você acabou de ouvir, que é centralidade do Evangelho. Exatamente. Jesus veio para nos salvar da ira de Deus. Não se esqueça disso. Pregos, cruz, coroa de espinhos, chicotes, muitos suportaram isso também. Exatamente. Porque sofrimento físico, suportar a ira de Deus é o sofrimento espiritual. Exatamente. De todos aqueles que não vão receber Jesus, que recaíram sobre ele. Exatamente. Não é, pastor? Exatamente. Realmente é uma mensagem gigantesca. Exatamente. O amor de Deus nos constrange, né? Exatamente. Como diz o apóstolo Paulo, não é? Então não se esqueça disso, querido ouvinte, você que está aí, não é? Venha para Cristo. Essa é a boa notícia. Essa é a boa notícia. Não deixe esse desânimo muitas vezes, né? Sim. Que os crentes sentem por suportarem provas, angústias, problemas e não conseguem ver o que Cristo fez. Exatamente. Às vezes, sabe, pastor, eu vejo algumas músicas sendo cantaroladas, que o melhor de Deus ainda está por vir. Será que tem alguma coisa melhor do que Cristo que foi dado que nos tirou a ira de Deus? Exatamente. E se vocês querem comprovar que Deus nos livrou da ira, é só ler Romanos 1,18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus contra toda impiedade e injustiça que é praticada pelos homens. Então, Cristo nos livrou da ira. Graças a Deus por isso, né, pastor? E uma coisa que me preocupa hoje, pastor, ainda nesse tema evangelho, é que as pessoas estão confundindo a mensagem do evangelho com um evangelho social, né? Confundem a boa notícia com boas obras. Como que é isso? Existem pessoas que
entregam o pão para o pobre, chamam isso de pregar o evangelho. Eu vejo muitos evangélicos usando uma frase de São Francisco de Assis. Pregue, se possível, use palavras. Isso é incabível na mensagem do evangelho. Não existe isso, pregue, se possível, use palavras. A ideia de São Francisco ali é que a gente pode pregar com nossas ações, mas a mensagem do evangelho é um anúncio, é uma palavra, é uma pregação. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, não pelo sentir. A fé não vem pelo um abraço, pelo um pão que eu recebo. A fé vem pelo ouvir esta boa notícia que eu falei agora. Então, e hoje existe o que nós chamamos de evangelho social, que é uma confusão que entrou hoje no meio da igreja. Então, a gente tem que separar boa notícia de boas obras. A igreja deve fazer os dois. A missão da igreja é pregar o evangelho. As boas obras são consequências de alguém que foi alcançado pelo evangelho. Por que eu dou o pão para um pobre? Quando eu dou um pão, eu não estou pregando o evangelho, eu estou alimentando ele. Mas eu dou o pão para um pobre porque eu recebi o pão da vida. Algo muito maior. Eu também fui um mendigo espiritual. Eu também estava numa situação que eu era incapaz de oferecer algo para Deus, para ser salvo. Eu não tinha nada. Eu era um mendigo espiritual e eu recebi o pão da vida, que é Jesus. E agora eu estou diante de um mal menor, que é um mendigo físico. Então, é aquilo que o senhor falou, o amor nos constrange. Então eu não posso, diante de um mal menor, ficar inerte. Então as boas obras, elas são consequência das boas novas. Então a igreja deve fazer ação social? Deve, mas chame de ação social, não de pregação do evangelho. Agora, embeleze o evangelho. Eu costumo dizer que as boas obras, elas são um tipo de adorno do evangelho. Ela casa bem com o evangelho. Se eu der um pão e ainda pregar sobre o pão da vida, é bem melhor. É bem melhor. Então vai ter situações que a gente vai ter que optar. Às vezes a gente não vai ter um pão físico para dar, e aí? Então eu dou o pão da vida. A nossa prioridade é dar o pão da vida. Porque a gente pode alimentar uma pessoa e ela ir com a barriga cheinha para o inferno. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, que e está muito em alta essa questão social, principalmente entre os jovens, é bonito isso. Essa militância na questão de obras sociais. Eu apoio obras sociais, eu tenho pastores, amigos que têm instituições sociais, a própria Betel, tem uma ONG. Eu acho lindo esse tipo de trabalho, mas eu acho que a gente precisa fazer uma definição. A gente não pode chamar boa obra de boa nova. A gente tem que separar as duas e mostrar o papel de cada uma. Eu não posso dar uma sopa para um mendigo e chamar isso de evangelho, de pregar o evangelho. Isso aí não é pregar, isso aí é alimentar. Quando eu dou banho no mendigo, eu estou dando um banho, não estou pregando. Pode até usar isso como um meio. Exatamente, uma ponte, a gente chama de ponte. Eu gosto muito daquela passagem que Jesus se encontra com a mulher samaritana. Isso. E ele não chega pregando. Sim. Ele vai estabelecer uma ponte. Uma ligação, mulher, exatamente. dá-me de beber. Isso. Aí ela fica assustada, como sendo tu judeu, É. pede água a mim que sou samaritano, né? Exatamente. Eles não se davam, né? Aí ele disse, se você soubesse quem está te pedindo água, e outra você preocupação, pediria, né? Outra preocupação, pastor, é a questão de... A gente tem que tomar cuidado também com a ação social, para a gente não fazer da ação social uma isca. Eu vou fazer um evento na igreja para distribuir sopa, mas na verdade eu não quero distribuir sopa. Eu quero que o pessoal venha para tomar a sopa para eu pregar o evangelho. É muito sutil, é uma linha bem tênue. A minha sugestão é o seguinte: a gente tem que distribuir a sopa, como igreja, o pão, qualquer tipo de ação social, o que for, por compaixão, não como uma isca. Sabe, não é aquela coisa da cenoura para pegar o coelho, não é isso. A gente
faz isso por compaixão. Como eu disse, a gente já foi um mendigo espiritual, né? E agora a gente está diante de um mal bem menor, que é o mendigo físico. Então assim, e Deus nos alimentou, nos deu o pão da vida. Hoje a gente tem uma estrutura, a gente tem condições de poder ajudar. Então a gente faz por compaixão. Se a gente conseguir também que a pessoa ouça o evangelho, glória a Deus, isso é bem melhor, mas a gente não pode usar isso como uma isca. Olha, eu vou fazer um projeto social, mas na verdade eu estou usando. Isso aí é até uma coisa assim, é uma camuflagem. Uma coisa barata também. É uma coisa. O senhor me fez lembrar de uma pregação há muitos anos atrás, de um pastor, e que ele chocou a muitas pessoas naquela época, que ele disse que, eu também fiquei meio chocado. Ele disse assim: 99% das nossas motivações espirituais são pecaminosas. Olha. Eu parei e fiquei olhando para ele. Ele falou: um dia talvez você entenda isso. Sim. Entendeu? Vocês entendam. Ele estava falando para muitos pastores. E quando eu estava fazendo o curso de teologia ali na FATEL, eu cheguei a comentar isso, e muitos pastores ficaram até revoltados. Mas como com um negócio desse? Nós estamos... E exatamente. Conforme eu fui crescendo, que eu fui percebendo que muitas coisas a gente faz não por compaixão. Sim. Era o ponto. Não fazia por amor. Uma vez eu estava indo para trabalho dos jovens. Uma chuva, um guarda-chuva. E eu me sentindo um herói na fé. Sabe? Atravessando o viaduto, o vento. Nossa, como você tem fé, né? Aí o Espírito Santo falou assim: por que você está indo na igreja? Qual que é o seu objetivo? Está vendo? E na hora Deus falou para mim: você não está indo por amor. Você está indo porque você quer ser um herói da fé. Sim. Você quer que as pessoas falem: olha o Daniel. É verdade. Então você acabou tocando nesse ponto. Coríntios 13, né, pastor? Sim. E Se não 1 for por Coríntios, amor. e 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, a gente deve fazer para a glória de Deus. Eu também tive aqui uma entrevista com o pastor Rogério, e ele falou uma coisa muito interessante, o senhor falando da ação social, né? Sim. Ele disse que a melhor ação social é o caráter de uma pessoa. Também, né? Porque assim, exatamente. às vezes você vai dar coisa, Sim. mas você não tem o caráter para fazer aquilo, você está fazendo justamente para Se autopromover. autopromover, não é? O que vai influenciar mesmo a pessoa numa ação, ela vê você no dia a dia, o seu caráter. Sim. Neste caso, às vezes, o seu porte é mais forte do que a tua palavra, porque o teu caráter está falando também junto. Né? Exatamente. Então, nós temos que aprender muito, né? Exatamente. E eu estou aprendendo muito hoje, viu, pastor? Amém. Obrigado por Deus estar usando o E essa pastor questão aí. ainda da ação social, o que me preocupa muito, às vezes, uma estrutura de uma ONG, por exemplo, ela pode exigir muito da igreja. Então, talvez a gente tenha que tentar separar também esses projetos sociais da estrutura da igreja, porque a igreja ela existe para um propósito, como eu disse. A missão da igreja é pregar o evangelho. E quando, imagine uma igreja que gerencia uma escola, um hospital. Imagina a demanda que é isso para uma igreja. Funcionários, folha de pagamento, administração, problemas que surgem. Isso aí acaba sugando a vitalidade da igreja de realizar o maior propósito dela, que é pregar o evangelho. Então a gente tem que tomar muito cuidado e sondar o coração nosso e o coração da igreja como um todo, para ver se isso também não é um tipo de marketing social. Nossa igreja tem uma creche, nossa igreja tem uma escola. E hoje o marketing social ele é muito valorizado. Se você vai ao supermercado e tem ali aquelas embalagenzinhas de plástico lá, e aí tem de duas empresas. Uma você sabe que ela é ecológica e que investe em obra social. E às vezes o preço dela está 10 centavos só, mais caro que a outra. Qual que você vai comprar? Você fala: pô, eu vou comprar dessa aqui porque essa aqui tem um trabalho social.
Hoje as empresas, elas fazem isso, e eu vi isso na faculdade de administração, elas fazem isso não é por uma questão assim de compaixão, elas fazem isso por uma necessidade. Isso aí se chama marketing social da empresa. Isso aí aumenta o valor dela diante da sociedade, o valor econômico, da marca, do nome da empresa. A empresa hoje que não se envolve com projetos ecológicos e sociais, ela perde mercado. E às vezes a igreja, de uma forma assim, às vezes até inconsciente, ela pode entrar numa linha dessa. Nós temos um projeto social, nós somos diferentes de outras igrejas, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. A igreja, ela pode ter um projeto social? Pode. Mas ela tem que tomar cuidado para ver se isso aí não vai sugar a vitalidade da igreja, do pastor. Imagina, isso, tem coisas que podem tirar o nosso vigor, concorrer com as nossas energias, que o principal é a pregação. É a pregação. Eu concordo também com o pastor que a gente poder uma ONG, uma creche, um asilo, sim, e buscar na sociedade profissionais capacitados. Exatamente. Para gerir. E né? tentar desvincular a a ONG da igreja, administrativamente falando. Você está por trás. Isso, ela tem um apoio. Tem um apoio da igreja, mas espiritual. Com pessoas especializadas para aquilo lá. Exatamente. Porque não é porque você é crente, você é especialista em cuidar de velhos ou gerir as crianças. E até financeiramente, porque eu entendo que até a arrecadação da igreja, o maior objetivo da arrecadação é para a divulgação do evangelho. Porque como eu disse no começo, trabalho social, qualquer outra entidade, ela tem a capacidade de fazer. Agora, pregar o evangelho é exclusivamente da igreja. Só a igreja. Só nós temos essa... Só a igreja. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não desviar o nosso foco. É verdade. Né? É verdade. Para a gente finalizar, pastor, eu tenho assim olhado, não sei como que funciona na sua igreja, como é que o senhor está supervisionando ou trabalhando com os jovens diante da facilidade dos convites e da modernidade, supra-sumo do evangelho dos dias de hoje, onde muitos jovens caem numa teia que depois fica muito difícil de sair, não é? Como é que... A nossa igreja, ela tem uma característica interessante, a igreja que eu pastorei. Ela é uma igreja, em sua maioria, de jovens casais e universitários. A gente recebe muito universitários em nossa igreja, talvez por conta da região, né? Mas eu comecei a perceber que não só por conta da região, mas pela forma como nós decidimos anunciar o evangelho. Então, eu posso ter uma mensagem, mas eu preciso entender como eu comunico esta mensagem. É o que eu chamo de contextualização do evangelho. Eu posso ter uma mensagem boa, eu posso ter uma mensagem assim, verdadeira, fiel, mas falar de uma maneira que a pessoa não entenda. É aquilo do índio, né? Quando você vai pregar para um índio, você tem que falar no idioma dele. E hoje nós temos, numa cidade como a nossa, que é uma cidade de porte grande, uma cidade como Bauru, nós temos um público que é pós-moderno. É um tipo de tribo. E a gente precisa entender esse público. Entender a linguagem deles. Entender como eles pensam. Como eles raciocinam. O que eles estão aprendendo nas faculdades. Qual é a linha de percepção deles, como que eles entendem as coisas, como eles percebem as coisas. Então nós nos dedicamos a isso, nossa igreja, a pregar uma mensagem fiel, mas para uma sociedade pós-moderna, e uma sociedade que nós também chamamos de pós-cristã. O que é uma sociedade pós-cristã? É uma geração
que nasceu numa época em que os valores cristãos foram tirados da sociedade. Por exemplo, em nossa época de escola, pastor, se rezava o Pai Nosso nas escolas. Era uma época em que conceitos judaico-cristãos eram ensinados. Valores como a virgindade, a castidade, valores como a família, o casamento. Isso tudo influência de uma sociedade judaico-cristã. Só que essa base foi retirada, está sendo cada vez mais retirada hoje. Então, essa nova geração não teve contato com conceitos bíblicos, influências bíblicas mais, espirituais. Então, eles nasceram numa outra época. As pessoas não sabem quem são alguns personagens simples da Bíblia, por exemplo, Noé, personagens conhecidos, né? Então, eles não têm mais essa influência, e nós precisamos entender a mente deles e pregar para esse público. Temos que tomar cuidado. Quando eu falo de contextualização, algumas igrejas elas vão para o extremo da contextualização, que é se parecer demais com o mundo. Não é essa a nossa proposta. A nossa proposta está na comunicação. E quando eu falo comunicação também, não é uma linguagem vulgar, né? Usar um palavreado, mano, e aí, meu, brother, tal, não é isso. Não é essa também a nossa proposta. A nossa proposta é falar de uma maneira simples, de uma maneira clara, sem ser vulgar. O nosso culto também não é fazer o culto ao gosto do freguês, não é isso também. Mas é ter uma estrutura simples, clara, e que não seja constrangedora. A gente tirar tudo aquilo que possa se tornar um impedimento para uma pessoa pós-moderna, que nasceu numa época, que faz parte de uma geração pós-cristã, que ela possa adentrar em nossas igrejas, não se sentir constrangida, não ouvir uma linguagem evangeliquez. Então a gente tem procurado falar de uma forma simples, mas não vulgar. E fazer um culto simples, mas não um culto ao gosto do freguês. O culto é para o Senhor, né? Exatamente. A gente precisa entender quando o apóstolo Paulo dizia, né? Fiz-me tudo. Exatamente. Né? Para salvar alguns, né? Exatamente. Fiz-me pobre para os pobres, quer dizer, eu preciso ter a cabeça do pobre para alcançar o pobre, né? Cabeça do rico para alcançar o rico, sem me perverter, sem perverter minha doutrina. Exatamente. Né? Sem perverter o meu evangelho, o evangelho que eu prego. O conteúdo não muda. O que pode mudar é a embalagem. Agora o problema, pastor, é que, bom, já que Paulo falou, vou me fazer pobre, então vou me fazer roqueiro, vou me fazer maconheiro. Exatamente. Vou me fazer, né? Aí tem aquele velho ditado que as pessoas acabam falando, diga com quem tu andas, né? E eu direi quem tu és. Então, de repente, o cristão está dentro do marapuca. Exatamente. Né? E hoje é o que nós chamamos de igrejas segmentadas. Igreja só para skatista, igreja só para surfista. Isso é perigoso. Porque a igreja, a beleza da igreja é o seu colorido. Nós temos que lutar para ter uma igreja onde pobres e ricos vivam juntos, onde negros e brancos, jovens e anciãos. A nossa igreja também tem um grupo interessante. A maior parte dos membros são jovens casais, mas nós temos uma ala de terceira idade muito grande também em nossa igreja, a igreja que eu pastorei hoje. E eu gosto de ver isso, a beleza, porque é um culto em que eu tenho um irmão em nossa igreja que ele tem 85 anos. É um culto onde ele não se sente ofendido com o culto, porque não é um culto pop, né? Mas é um culto equilibrado.
É o culto racional. racional. Né? Que a gente tem E que eu tenho buscar, né? jovens que também se sentem à vontade ali, eles entendem o que está acontecendo ali. Eu me lembrei agora do poder motivador de Neemias, Sim. quando ele vai para Jerusalém e ele consegue ajuntar todas as pessoas, Todas as de pessoas, todas as exatamente. profissões, de Isso. todas as ideias, Isso. num objetivo comum, né? Estão ali os ricos, os pobres, os marceneiros, os médicos, todos juntos num propósito só, não é? Isso. E isso talvez seja uma grande arma para a gente levar os nossos jovens à centralidade desse evangelho que a gente prega, para não ficar no desvaneio, né? Ouvindo mensagens que não são condizentes com aquilo que Cristo nos ensinou. Até lá na conferência que a gente teve, eu comentei sobre Paulo no Areópago. Como que Paulo ele prega o evangelho no Areópago? É diferente da maneira como ele prega na sinagoga. No Areópago ele entende a cultura em que ele está, ele faz citações. Ele chama a cultura para si, né? Exatamente. Ele faz citações dos poetas daquele povo. Então, acho que esse é o cuidado que a gente tem hoje, de tentar entender o público para quem a gente está falando e tomar cuidado para a gente não fazer porque assim, o evangelho ele não tem ele se adapta em todas as culturas. É perigoso quando a gente coloca o evangelho dentro de uma cultura e associa o evangelho àquela cultura. Olha, ele tem que ser assim. Então hoje a gente vê igrejas em pleno século XXI fazendo cultos que parecem cultos do século XVI. Então é esse cuidado que a gente tem que ter, né? Como eu disse, mas é uma linha muito tênue. A gente tem uma aula só sobre isso lá na escola. Uma aula não, são quase 3 aulas para trabalhar bem essa linha, para a gente não fazer uma coisa que fuja também, né, que vá para o outro extremo, que a gente chama de supercontextualização. Isso é perigoso, ao ponto de não ser distinguido o evangelho da igreja e do mundo. A gente é distinto, a Bíblia diz que nós somos peregrinos, então eles têm que perceber que há uma diferença, mas eles têm que compreender o que nós estamos pregando. Verdade, pastor. Estamos chegando aí ao fim. Puxa. Graças a Deus pela sua vinda aqui. Obrigado, pastor. Foi um papo muito esclarecedor, muito bom, muito gostoso. E mais uma vez eu quero agradecer a sua vinda aqui. E eu queria que o senhor desse as suas considerações finais aí para o nosso pessoal aí que tem já se habituado Amém. a estar com a gente. Para mim é uma alegria, né? Quero parabenizá-los por esse programa, por essa ideia, muito legal. Que Deus abençoe, que isso aí possa crescer e abençoar muitas pessoas. Hoje o YouTube é uma ferramenta muito boa, né? Pessoas de outros países até podem assistir o que a gente produz aqui. Nós temos brasileiros espalhados pelo mundo afora. Então é legal que esse trabalho que vocês estão fazendo. E quero deixar o meu abraço, né, e dizer que para mim foi uma alegria imensa, um privilégio. E que não seja um marketing, né, pastor Rogério? Amém. Para promover a igreja, que façamos isso por compaixão, para levar alimento sólido, para levar às pessoas uma fé genuína, para que sejam livres de todo erro e de todo engano que sempre está diante de nós. Com essa entrevista aqui com o pastor Fernando Henrique, nós estamos encerrando o ciclo aqui de 2016 e eu queria desejar a você um grande Natal, um Feliz Natal, um próspero Ano Novo. Amém. E que este ano de 2017 ele venha trazendo uma esperança maior para você, para sua família, para a igreja que você congrega. Se você não tem igreja, que seja um ano em que Jesus possa fazer a diferença na sua vida. Eu aqui, o pastor Daniel, quero agradecer também mais uma vez o pastor Rogério, não é, que está por trás de todo esse trabalho aqui, e muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe
e até 2017, se assim Ele permitir. Obrigado, pastor Fernando. Deus abençoe. Deus abençoe você, sua igreja, Amém. e todo o seu ministério. Tá bom? Amém. Um abraço. Um abraço.